Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero comentar assim com vocês sobre o processo envolvendo o Wenderson Moreira e quantos que o treinador, né, que já teve passagem pelo Cruzeiro em 2020, cobra da Raposa. Quero falar também com vocês sobre dois jogadores do futebol argentino que foram especulados no Cruzeiro, tá? Inclusive um ponta do River Plate que eu já trouxe aqui para vocês. E assim, como que seria a negociação e por que poderia ser viável a chegada desse ponta ao Cruzeiro. Eu quero trazer aqui as atualizações sobre esse negócio e também falar com vocês um pouco mais sobre o clássico entre Cruzeiro e Atlético e no caso as estatísticas, onde mostra o Cruzeiro muito superior nos clássicos envolvendo as finais, né, nesse século 21. Que eu quero trazer aqui os dados, né, e informações, pelo menos uma vez aqui todo dia, né, antes dessa grande decisão no próximo sábado. Mas só antes de começarmos o vídeo aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 32 mil inscritos e 700, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje, como de costume, é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite. Caso você não tenha assistido, volte aqui, vai lá dar uma olhada. Primeiro é para o Shirley, ele que é lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Muito obrigado, um abraço para você. E outro salve vai lá para Natal, no Rio Grande do Norte, para o Raimundo e também para todos os torcedores do Cruzeiro, do Natalzeiro, né, torcida do Cruzeiro lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que eu também já vi que tem alguns aqui que me acompanham. Então, caso queira aparecer no vídeo de hoje mais tarde, que eu vou postar para vocês por volta das 5h50, 6h10, já deve ter vídeo novo aqui no canal. Aproveite para deixar nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês a respeito da BR4Bet, casa de apostas esportivas, que está com uma super promoção para você apostar, inclusive no clássico do sábado, né, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, onde assim, você fazendo o seu registro e o seu depósito nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela agora, ou no link aqui abaixo na descrição desse vídeo, você terá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então, você depositou R$100 na plataforma, você vai ter R$200 para fazer suas apostas, bem simples, bem fácil. A BR4Bet, que tem o saque mais rápido do Brasil, inclusive por meio do Pix, então vai lá dar uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Como eu disse, o link está aqui abaixo na descrição. Bom, quero começar esse vídeo falando a respeito do Wenderson Moreira, ele que entrou em um processo contra o Cruzeiro na Justiça de Belo Horizonte, cobrando algo próximo de R$1.500.000, que é assim, um valor que mais uma vez me surpreendeu, né? Esses processos aí de jogadores que passaram no Cruzeiro em 2019 e 2020, na minha opinião, estão totalmente infracionados, mas enfim, vou comentar aqui com vocês em relação aos pedidos, né, do ex-técnico da Raposa, onde o Wenderson cobra inclusive a responsabilidade da SAF por parte do Cruzeiro para ter esses pagamentos honrados, né, justamente porque o treinador, além de ter, no caso, uma rescisão de contrato com o Cruzeiro, tem algumas pendências em relação a 13º, direitos de imagem e também multas por conta da rescisão de contrato, além de uma taxa por Cruzeiro não ter pago, no caso, as parcelas que tinha chegado em acordo com o treinador em setembro de 2020. O contrato dele foi assinado pelo Cruzeiro em março de 2020 e ele chegou, mas assim, só teve a oportunidade de estrear 2 meses depois, por conta de que não tinha voltado ainda a reta final do estadual, e ele foi contratado 3 dias depois da saída do Adilson Batista, ainda pelo Campeonato Mineiro. Naquela época o Cruzeiro tinha contratado o Wenderson Moreira vindo do Ceará, que foi mais uma coisa que não pegou muito bem, porque o Cruzeiro hoje teve que nessa parcela aí que ele cobra desses R$1,5 milhão, 232 mil é justamente por conta dessa rescisão de contrato com a equipe cearense. Aqui pelo Cruzeiro ele foi muito mal, começou bem, mas caiu demais o desempenho do time. 12 partidas, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então, depois desse aproveitamento superior, no caso inferior a 46% dos pontos, ele acabou sendo demitido aqui pela Raposa. E igual eu falei para vocês, além disso, ele cobra essa rescisão de contrato por parte da Raposa, multas e indenização por ter encerrado esse vínculo com o Ceará, somando todos esses pedidos do ex-técnico do Cruzeiro juntos, né, fica esse valor superior a R$1,5 milhão, como foi notificado pelo Globoesporte.com. Além disso, para você ter uma ideia do valor da rescisão de contrato dele com o Cruzeiro lá em 2020 até no caso, o final de 2021, que foi quando ele assinou o tempo de duração com o Cruzeiro, é uma cobrança de R$725 mil. Então você vê que é um valor totalmente absurdo, ainda mais o Cruzeiro naquela época que estava trocando de treinador praticamente a cada 2, 3 meses, assinar um vínculo tão longo com o treinador e ainda tendo que pagar uma multa rescisória gigantesca dessa. É mais um erro, na minha opinião, da gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Ele que ano passado estava comandando o Botafogo, subiu para a Série A, fez uma reta final
surpreendente, né, podemos dizer assim, pelo Botafogo, conseguiu o acesso. Nesse ano estava começando o estadual, mas por conta do Botafogo ter sido vendido para o John Textor, ter virado uma SAF, foi igual o Luxemburgo, fez uma boa reta final da temporada, mas acabou que foi trocado justamente por conta da filosofia do jogo não ser parecido com a que o dono queria. Mas quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito aí do Anderson Moreira, que está cobrando R$1,5 milhão na justiça, onde o Cruzeiro deve recorrer e posteriormente chegar a um acordo com esse caso. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Cruzeiro e Atlético Mineiro, onde a Raposa defende uma invencibilidade bem interessante, no caso, uma vantagem em finais de Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro nesse século XXI, onde o Globo Esporte trouxe um levantamento mostrando que nesse século teve 10 finais até aqui, entre Cruzeiro e Atlético. Lembrando que lá em 2013 o Cruzeiro ganhou, mas era por pontos corridos o estadual, mas o Cruzeiro dessas 10 finais ganhou 7, um aproveitamento aí bem interessante. Levantou a taça em 2004, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019. Além disso, o Cruzeiro perdeu apenas 3 oportunidades, que assim, foi naqueles anos que o Cruzeiro não estava indo muito bem. Diria que o único ano que o Cruzeiro perdeu o estadual e acabou conquistando alguma coisa foi realmente lá em 2013 e depois em 2017, com 2 inícios ali que você viu que o Cruzeiro estava ainda bem promissor, mas acabou perdendo esse título aí para o Atlético, que é um retrospecto bem interessante nessas decisões. Vale lembrar que o Cruzeiro voltando à final depois de 2 temporadas, a última foi lá em 2019, e a última vez que Cruzeiro e Atlético se enfrentou, o último título do Cruzeiro, que vai defender essa invencibilidade no próximo sábado, igual eu disse para vocês, partida única, sábado às 4h30 no Mineirão, torcida dividida, né, 50% do estádio para o Cruzeiro, 50% para o Atlético, e que inclusive o Cruzeiro defendendo essa invencibilidade, tendo a chance de conquistar o seu 37º título do Campeonato Estadual. Mas e você, como está essa expectativa para o Clássico no próximo sábado? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Lucas Romero, onde assim, teve uma notícia lá no Twitter e algumas especulações falando que o Ronaldo, por conta de no caso, querer recompensar o torcedor do Cruzeiro por conta desse número de sócios torcedores, que igual eu trouxe nessa semana para vocês, que estamos chegando a quase 50 mil sócios, o Ronaldo tem interesse e planeja fazer uma investida para trazer o Lucas Romero, que seria assim, uma forma de retribuir esse carinho pelo torcedor do Cruzeiro, já que é um jogador muito identificado. Eu diria que hoje é um dos que, dentro da realidade, né, seria mais viável e que a torcida gostaria muito de uma volta do jogador. Mas enfim, essa notícia aqui, como falei para vocês, não foi confirmada por ninguém dentro do próprio Cruzeiro, foi apenas especulações. Então eu queria fazer uma análise a respeito dessa história do Lucas Romero, que assim, será que poderia ser viável o jogador voltar para o Cruzeiro ou algo nesse sentido? Porque na minha opinião o Cruzeiro hoje já está muito bem servido de volante. É claro que pode ter uma conotação pensando para jogar de lateral direito, mas será que compensaria contratar o Lucas Romero, que na minha opinião iria competir com o Rômulo na lateral direita, que já estamos bem servidos, e também de volante, que na minha opinião também o Cruzeiro já tem boas opções, né, no seu elenco. Na minha opinião não faz muito sentido. Vale lembrar que o Lucas Romero tem contrato com o Cruzeiro, com o Independente até dezembro de 2023, então só seria viável imaginar a volta do jogador lá no início de 2024, no caso daqui 2 temporadas ainda. E o próprio Independente nunca fez jogo fácil para liberar o Lucas Romero, no mínimo ali seria hoje uns 15 milhões de reais para tirar o jogador. E vale lembrar que no início dessa temporada, até o Pedro Lourenço chegou, no caso no final do ano passado, a ter contato com o Lucas Romero para tentar essa volta, mas acabou sendo inviabilizado justamente por conta dessa questão financeira. E o Lucas Romero, que tem sido o titular absoluto pelo Independente, ano passado mesmo, 49 jogos, 2 gols marcados e 5 assistências, foi de longe a melhor temporada dele pelo futebol argentino, até mesmo melhor do que nos últimos anos que ele jogou pelo Vélez, e também nesse ano que acabou de começar a temporada, 9 jogos e 1 assistência, tem sido o titular até aqui. Pelo menos esse primeiro argentino que foi especulado, eu acho totalmente inviável, tá? Imaginar a volta do Lucas Romero por agora. E o último desse vídeo eu quero comentar com vocês a respeito do Benjamin, eu não sei a pronúncia dele ao certo, mas é algo próximo de Rolliezer, alguma coisa assim. Ele que, apesar desse nome aí meio francês, meio inglês, é argentino e que joga pelo River Plate, e que, de acordo com o Nicola, ele foi oferecido a 3 times do futebol brasileiro nesse primeiro momento: ao Cruzeiro, Botafogo, ao Vasco e também ao Atlético Paranaense. Além disso, ele já teve, no caso, sido oferecido para o São Paulo e o Palmeiras, que não definiu ainda se tem interesse no jogador ou não. Deve esperar aí, no caso, até o final do estadual, né? Todas essas equipes aí, a grande maioria delas estão na final do estadual, então justamente teria que esperar até a próxima semana para aí sim começar a pensar se seria viável ou não
a contratação do jogador, que na minha opinião poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, porque ele tem contrato com o River Plate só até o meio da temporada, então a partir de junho ele já poderia chegar e assinar um pré-contrato por agora, chegando no meio do ano, no caso no início já do Campeonato Brasileiro, já vai ter ali umas 8 rodadas, 7 rodadas, então não afetaria muito, pensando principalmente na segunda divisão. Enfim, ele é um jogador que atua como ponta direita, que é um dos setores que o Cruzeiro tem procurado, e tem apenas 22 anos de idade. Surgiu na própria base do River Plate, muito bem, tanto que disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-17 pela equipe da Argentina ainda, quando ele atuava na base, e começou a ter as primeiras chances na temporada 2018-2019, e também nesse último ano foi a melhor dele, com 28 partidas, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências, mas para falar a verdade ele jogou 28 jogos, sendo apenas 4 como titulares, então ele era uma opção ali no banco de reservas, tanto que o River Plate nem optou por renovar esse contrato com o jogador, que eu acho que poderia ser uma boa opção ali para o segundo tempo. É um cara que, igual eu falei para vocês, só de já ter sido revelado na base do River Plate já tem, no caso, um status bem interessante, convocações diversas vezes para a seleção da Argentina de base, inclusive para a Sub-20, e fez uma boa temporada passada, igual eu falei, 28 jogos e uma assistência. Na minha opinião, por conta dele estar em fim de contrato, até compensaria se o Cruzeiro tivesse que pagar um salário um pouco mais alto, acho que uns 120, 150, 160 mil, compensaria porque estaria adquirindo os seus direitos econômicos, que eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do jogador, né? Se você já tinha ouvido falar dele, e se seria uma boa pensando principalmente nesse fim de contrato. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês que nós já fizemos. Uma aqui nesse vídeo ontem de noite, onde eu falo sobre o clássico, inclusive que história é essa que já tem pessoas dentro do Atlético comemorando o título contra o Cruzeiro. Enfim, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, além do outro que eu falo aqui sobre um giro de notícias do mercado da Raposa. Vou deixar tudo aqui aparecendo na tela final para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!